Conhecer o tipo de carga a ser movimentada, assim como a sua embalagem, é muito importante para você, operador. As características da carga ou da embalagem muitas vezes pedem o uso de acessórios que garantem a eficiência e a segurança da operação. O tarugo é instalado no lugar do garfo. Ele é muito utilizado para o transporte de pneus ou bobinas de papel, por exemplo. As extensões são adaptadas ao garfo para permitir um alcance maior, facilitando a operação. Garras são dispositivos utilizados para o carregamento de caixas, tambores ou fardos, por exemplo. Dessa forma, a empilhadeira pode manusear a carga de maneira muito mais segura e sem o auxílio de estrado. A placa giratória é um dispositivo que serve para dar aos garfos ou outro acessório da empilhadeira movimento circular. Pode dar giros de até 360 graus. Esses acessórios, como você sabe, são instalados na oficina da empresa, exceto a extensão, que você mesmo pode colocar. Mas todos eles são usados apenas quando há necessidade real. E lembre-se também que todos eles diminuem a capacidade de carga da empilhadeira, dependendo do acessório e da operação. Uma das principais qualidades da empilhadeira é que pode ser usada em espaços reduzidos. Mesmo assim, é fundamental que você conheça bem o local onde opera. O constante trânsito de pessoas e equipamentos, além do armazenamento de cargas, podem, às vezes, atrapalhar a visibilidade. É importante ter atenção redobrada todo dia, buzinando sempre e observando a sinalização do local de trabalho. A gente precisa dar uma boa olhada sempre. Por exemplo, vamos supor que um companheiro nosso de trabalho, sem querer, deixou uma carga no lugar que atrapalha o nosso caminho. A gente está tão acostumado a operar a empilhadeira todo dia no mesmo trajeto que pode não se dar conta. Aí pode acontecer um acidente. Pode tombar o veículo, estragar a carga. Eu trabalho aqui faz muito tempo. E todo dia, antes de começar o serviço, eu dou uma volta no depósito para ver se tudo está do jeito que deve ser. É melhor prevenir do que remediar. No seu dia a dia de trabalho, é muito importante que você preste atenção para alguns fatores que fazem com que a execução de sua tarefa se proceda de forma mais adequada. Vejamos alguns. Ao iniciar o seu trabalho, operador, observe as condições da empilhadeira, procurando por vazamentos ou avarias, e cheque os itens que precisam ser verificados todo dia, como combustível, água no radiador, óleo no cárter, buzina e freios, por exemplo. Nas empilhadeiras com transmissão mecânica, antes de dar a partida no motor, operador, certifique-se que todas as alavancas de controle estejam em ponto morto. Para colocá-la em movimento, mantenha o freio de estacionamento acionado e pressione o pedal da embreagem. Para avançar ou recuar, acione a alavanca de sentido frente ou ré. A seguir, empurre a alavanca de câmbio para frente. Acelere suavemente, soltando levemente o pedal da embreagem e, ao mesmo tempo, solte o freio de estacionamento. No caso da empilhadeira com transmissão hidráulica, selecione o sentido. Normalmente, a alavanca possui 3 posições: frente, neutro e ré. Acelere suavemente. A troca de marchas é automática, feita conforme a rotação do motor. As empilhadeiras devem ser freadas suavemente. Em paradas bruscas, pode haver deslizamento de rodas, o que pode ser perigoso e prejudicial ao veículo e à carga. Para inverter o sentido do movimento, pare a máquina
e coloque as alavancas de sentido e de câmbio em ponto morto. Só depois disso é que você pode fazer a inversão. A empilhadeira é dirigida pelas rodas traseiras e tracionada pelas dianteiras. Graças a esse sistema, as empilhadeiras efetuam raios de giro extremamente pequenos. Assim, as manobras em recintos apertados se tornam mais fáceis. Por exemplo, quando você vier de um corredor largo para um estreito, comece a curva o mais fechado possível. Em locais onde existam outros equipamentos, esteja atento ao movimento a fim de evitar acidentes. É muito importante lembrar que você precisa buzinar sempre que faz uma curva ou quando trafega, para alertar a outros operadores ou empregados da passagem da sua empilhadeira. O operador deve estar sempre atento também ao painel, pois ele mostra as condições da máquina, alertando para irregularidades que possam vir a ocorrer. Nas movimentações e operações de empilhamento, observe se o peso da carga está compatível com a capacidade da máquina. Lembre-se que qualquer empilhadeira pode tombar se houver descuido na hora do transporte ou elevação da carga. Posicione a máquina, encaixe bem os garfos, levante-os com a carga e movimente a máquina. Procure levar a carga somente quando a máquina estiver perto da pilha. Esse procedimento reduzirá os esforços do motor e dos freios. Quando a carga tiver sido elevada até a altura desejada, leve a alavanca de elevação para a posição neutra e aproxime o veículo até a base da pilha sobre a qual a carga será colocada. Para descarregar, centralize a carga sobre a pilha e abaixe-a com a torre na vertical. Para retirar os garfos, desça-os apenas o suficiente para que não toquem na carga. Após a descarga, abaixe sempre os garfos antes de reiniciar o movimento. Caso não se trate de empilhamento e sim de descarga no solo, coloque a torre na vertical e desça a carga até o chão. Uma vez apoiada a carga, incline a torre levemente para frente a fim de retirar o garfo. Ao parar a empilhadeira, pise no freio de forma gradual. Passe o câmbio para o ponto morto, acione o freio de estacionamento, abaixe o garfo e desligue a máquina. Os princípios básicos da operação de empilhadeiras não são tão complexos, mas somente profissionais especializados podem fazê-lo com segurança. Você, operador, é um profissional que deve estar sempre preparado para imprevistos. A sua habilidade em evitar possíveis acidentes é, antes de mais nada, um sinal de sua perícia. A segurança operacional é influenciada por 3 aspectos principais: o homem, a máquina e o ambiente. Ao operar a empilhadeira, você precisa ter em mente sua responsabilidade quanto à integridade das pessoas, da carga e do meio ambiente, principalmente nos casos de cargas perigosas, que, se mal manipuladas, poderão colocar em risco o equilíbrio da natureza. É o homem quem controla toda a operação. Suas boas condições físicas e psicológicas são fundamentais para o bom desempenho de suas tarefas. Para tanto, faça exames médicos com frequência, pratique exercícios, durma bem e não tome bebidas alcoólicas antes ou durante a jornada de trabalho. A máquina é um fator importante para se obter uma operação segura. Porém, se a empilhadeira não estiver em condições operacionais adequadas, ela se torna um elemento de risco. É preciso que ela seja sempre vistoriada para que não ocorra nenhuma anormalidade. As condições do ambiente no qual o trabalho é realizado também podem contribuir para a ocorrência de acidentes. Por exemplo, iluminação deficiente, ruído excessivo ou instalações inadequadas. Segurança operacional é a interação entre os 3 elementos: homem, máquina, ambiente. Quanto maior o entrosamento entre os 3, maior será o nível de segurança. A segurança é um fator básico quando se opera uma empilhadeira. Os acidentes podem determinar graves perdas materiais e até humanas. Por isso,
Seguir as normas de segurança é tão importante. Transite sempre com os garfos um pouco acima do chão. Em superfícies planas, mantenha pelo menos de 15 a 20 centímetros de distância do solo. Posicione a empilhadeira de frente para a carga. Só levante os garfos com a carga bem encaixada neles e encostada na torre. Na hora de transportar as cargas, levante os garfos o mínimo possível, apenas o suficiente para evitar possíveis lombadas na pista. É bom também manter a torre sempre inclinada para trás quando estiver com carga. Em cruzamentos ou passagens sem visão, buzine. Use a buzina regularmente como sinal de aviso sempre que se aproximar de pessoas, mas evite assustá-las. Verifique sempre o peso e o volume da carga. Use calçados apropriados. Não opere a empilhadeira com sapatos ou mãos sujos de graxa ou molhados. Evite também deixar no assoalho da empilhadeira objetos que possam obstruir o alcance aos pedais. Sempre ande de frente quando a empilhadeira estiver descarregada. No caso da empilhadeira frontal, quando ela estiver carregada e a carga impedir que você tenha uma boa visibilidade, trafegue de marcha ré, olhando sempre na direção para a qual você movimenta a empilhadeira. E não esqueça de andar em baixa velocidade. Não faça meia volta em rampas. A carga pode tombar. Além disso, não desça de frente com a máquina carregada. A carga, além de escorregar dos garfos, pode tombar a máquina. Ao sair da empilhadeira, nunca a deixe ligada ou sem o freio de estacionamento acionado. Caso a situação exija, em rampas, por exemplo, calce as rodas e abaixe completamente os garfos. Quando for empilhar estrados com sacos, tome cuidado para que a pilha não fique inclinada e verifique se o estrado tem fundo. Se não tiver, não empilhe. Em se tratando de empilhamento a partir de 2 metros de altura, a atenção deve ser redobrada, pois o equilíbrio da máquina e da pilha pode ficar instável. Nunca transporte uma carga elevada dispostas em estrados duplos, por exemplo. A estabilidade da máquina fica reduzida. Cargas instáveis representam sério perigo para você e seus companheiros de trabalho. Lembre-se também que é muito perigoso levantar ou transportar qualquer carga que possa cair sobre você ou qualquer outra pessoa. Evite fazer isso. Mantenha os braços e pernas dentro do compartimento ou espaço do operador na empilhadeira, principalmente ao trabalhar em lugares apertados. Fique longe e não deixe que outras pessoas se aproximem do mecanismo de elevação quando a empilhadeira estiver se movimentando. Não permita que alguém passe ou fique embaixo da carga ou do mecanismo de elevação. Não leve passageiros na empilhadeira. No caso da necessidade de levar pessoas, use uma plataforma de segurança com protetores laterais. Evite passar por buracos, manchas de óleo e materiais soltos que possam fazer a empilhadeira derrapar ou tombar. Faça curvas lentamente e dirija com cuidado. Não transporte cargas superiores à capacidade da máquina. Centralize bem a carga sobre os garfos para que não fique muito peso para um lado só. Mantenha a carga encostada no carro do elevador. Também é importante não manusear a carga enquanto ela estiver suspensa ou em movimento. Se a carga não estiver firme no lugar inicial, ela não deverá ser levantada. Dirija com cuidado, observando os princípios básicos de trânsito. Segure sempre o volante com as 2 mãos, a não ser quando estiver acionando os dispositivos de comando. E não fume ao operar o veículo. Nunca puxe ou empurre empilhadeiras ou outro veículo com a sua empilhadeira. Não permita também que ela seja empurrada ou rebocada por outra. Também não use os garfos para empurrar objetos ou cargas. As falhas ou danos na empilhadeira devem ser comunicados imediatamente ao serviço de manutenção. Use somente macaco tipo jacaré para trocar os pneus da empilhadeira e também não abasteça o veículo ligado. Não esqueça que a sua segurança e a dos outros depende de você. Mantenha sua atenção no bom funcionamento e segurança da máquina durante todo o tempo.